No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco sobre autocuidado e como se colocar em primeiro lugar. Eu sou Franciele Nogueira, seja muito bem-vinda ao meu canal. Aqui a gente fala sobre receitas, sobre maternidade, eu mostro vlogs do meu dia a dia com a minha família, compartilho as minhas alegrias e as minhas dores. Então, se você é novo por aqui, te convido a dar uma olhadinha, assiste os vídeos do canal. Se você se identificar, vem fazer parte da nossa família através do botãozinho de se inscrever, tá bom? O tema de hoje é muito importante do vídeo e esse é um papo que eu queria ter com vocês num vlog, num vídeo, né, separado, porque eu acho que é um assunto muito importante. E eu percebo pelos comentários das pessoas que me acompanham, eu percebo na minha vida, nas pessoas que eu convivo, que quem é mãe lida constantemente com a culpa nos momentos em que se coloca em primeiro lugar. E eu já vou começar dizendo nesse vídeo, gente, se colocar em primeiro lugar, pra mim sempre em primeiro lugar, a partir da minha visão que é cristã, é sempre Deus, tá? Então Deus está sempre em primeiro lugar, o que Ele pedir pra minha vida é o que dita a minha vida, mas quando eu me refiro ao termo se colocar em primeiro lugar, significa em relação ao convívio das pessoas que a gente tem na nossa vida. E eu acho que a mãe geralmente não se coloca em primeiro lugar. A gente é a última a comer na hora de sentar para almoçar ou para jantar, né? Porque você tá dando comida para criança, se você tem criança pequena, você tá servindo, você tá finalizando a comida, tá todo mundo comendo, você tá ali. Ou você tá preparando todo mundo para poder sair para ir para algum evento, arrumando todo mundo, você é a última a tomar banho. Entre tantos outros exemplos que a gente pode dar aqui, que provam que, na maioria das vezes, a mãe, ela é a pessoa que está por último. Ela não se coloca em primeiro lugar e eu acho que o valor da mulher, o valor da mãe, tá muito associado com isso, com a forma como ela serve os outros, né? Então, você tem o seu valor, ele tá ligado com você servindo seu marido, você servindo os seus filhos, você servindo as pessoas, né? E não tem nada de errado em servir, eu acho que essa é uma característica muito boa de qualquer ser humano. Mas se torna um problema quando você abre mão da sua identidade, você tá tão focado em agradar aos outros que você nem sabe mais quem você já não tem mais a sua identidade firmada, ou você passa por cima dos seus valores, você passa por cima dos seus desejos e das suas necessidades em prol de querer agradar ao outro. E isso é um grande problema que eu acho que muitas pessoas têm. Eu mesma pessoalmente já lidei com essa dificuldade e lido até hoje, porque eu acho que a gente vai melhorando com o passar do tempo. Eu fui criando mais consciência dessas dificuldades e fazendo escolhas diferentes para minha vida, mas é algo que a gente não se livra completamente na vida. Essa sensação de querer agradar aos outros é algo que eu acho que vai sempre ser carregada com a gente, e é algo saudável em certo aspecto, porque se você não tem a necessidade de agradar aos outros, você é provavelmente um grande narcisista que só se importa com você mesmo. Então, numa pessoa saudável, existe um nível saudável de querer agradar aos outros, né? O problema é quando isso acaba afetando a nossa vida de uma forma que a gente abre mão de quem a gente não tem mais a nossa identidade, a gente abre mão daquilo que é importante em prol de simplesmente agradar aos outros. Então, como que a gente pode se colocar em primeiro lugar, né? Porque a primeira coisa que a gente pensa quando, olha só, você vai agora tomar um banho mais demorado, ou você vai comer primeiro, ou vai comer e deixa seu marido lá se virar, ele vai sobreviver sem você, se você tirar uma tarde de folga e for fazer algo por você, sei lá, né? A gente escuta esse tipo de conselho, de tipo, faça isso, faça aquilo, e aí vem aquela questão, mas de sentir muita culpa quando a gente faz, né? Porque você tá tão acostumado, você tá tão no piloto automático que no momento que você tira pra você, pra cuidar de você, você olha isso como algo negativo, como se você estivesse fazendo algo de errado, e isso traz culpa. Então, assim, eu trago más notícias, na verdade, porque eu acho que a culpa, ela vai fazer parte, infelizmente. É uma coisa que a gente precisa aprender a lidar. É isso, então assim, o momento em que eu vou lá e, sei lá, tirei uma manhã pra mim, fui lá no salão fazer minha unha, sei lá, e minhas crianças ficaram, cara, eu fico com a cabeça pensando neles, eu fico sentindo culpa, eu sinto culpa, mas aí é o exercício de reforçar pra mim mesma que tá tudo bem, aí a gente reforça pra gente mesmo, né? Tá tudo bem eu fazer isso faz parte, eu preciso cuidar de mim também, eu também preciso olhar pra mim. Não é só olhar pros outros, mas olhar pra mim. Ou tudo bem se alguém me pede algo que eu não tô a fim de fazer e eu falo não pra aquela pessoa, sabendo que aquela pessoa vai ficar chateada com aquele não. Mas porque passou os meus limites, eu não tô disposta a aceitar aquilo.
a gente acaba lidando com a culpa, né? Principalmente se é um não pra uma pessoa que a gente ama muito. Eu acho que isso faz parte, dizer o não ou ter esse sentimento depois de culpa quando a gente faz algo que a gente sabe que vai chatear o outro, mas que cruza os nossos limites. A gente vai sentir culpa e a culpa, acho que ela não vai ser eliminada 100% nunca. Dando má notícias aqui, né? A gente vai diminuindo essa culpa, a gente vai criando novos caminhos no nosso cérebro até chegar um momento onde a gente não vai mais precisar ficar reforçando pra gente mesmo por que a gente tá tomando aquela decisão. Mas eu acho que a gente precisa ser realista e aceitar que na maioria das vezes a culpa ela vai fazer parte e tá tudo bem. E nem sempre a culpa ela é uma coisa ruim, porque a culpa tá ali dizendo que você se importa com a outra pessoa, você se importa com o que o outro sente, com o que o outro pensa. Então essa é uma característica boa. Se você não sentisse nenhuma culpa, se você não sentisse nada, significa que você não tá nem aí pra ninguém, que você só se importa com você. Então, até certo ponto, a culpa ela não é uma coisa ruim pra gente sentir. A gente precisa aprender que esses sentimentos desconfortáveis, eles vão vir mesmo quando a gente se coloca em primeiro lugar e que as pessoas não vão gostar na maioria das vezes, e às vezes pessoas que a gente ama, quando elas percebem a nossa mudança de comportamento, quando elas percebem que a gente tá se priorizando mais, pode ser seu marido, pode ser seu pai, sua mãe, seu filho, alguém próximo a você, alguém que você se importa. Essas pessoas, elas vão ficar incomodadas com isso. E acho que essa é uma coisa que a gente precisa ser realista e aceitar quando a gente fala de amor próprio, quando a gente fala de se priorizar, que a gente precisa aprender a lidar com o desconforto das pessoas ao nosso redor e que essas pessoas, elas não necessariamente vão gostar. Imagina se você tá ali servindo todo mundo o tempo todo, agradando todo mundo o tempo inteiro e sem dizer não e colocando o outro como centro da sua vida, e a partir do momento você decide, não, agora eu sou importante também, eu também vou cuidar de mim. Como que essas pessoas vão se sentir? Elas não vão gostar, né? Elas vão perder algo que elas tinham antes. Então é natural, mesmo se alguém fizer isso pra você, você também não vai gostar. Então esse é um sentimento normal e a gente precisa aceitar que é isso, que as pessoas não vão gostar, isso vai trazer desconforto, isso pode trazer culpa pra gente, mas que faz parte, né? Essa sensação de querer agradar os outros, ela é natural ao ser humano, todo mundo tem isso em algum nível. O problema não é ter isso, porque a gente precisa disso pra sobreviver, né? Se parar pra pensar, você depende dos outros para poder se sentir, para que você pertence à sociedade, para se sentir amado. Então os outros têm essa importância, é natural que a gente se importe com o outro, porque a gente ama as pessoas também, né? Então não é você dizer agora, ninguém mais importa, agora eu só penso em mim, e ser egoísta. Não é isso que é se colocar em primeiro lugar. Porque todo mundo precisa do outro e às vezes por motivos egoístas, né? A gente precisa do outro, você vai ser atendido na fila de um atendimento de um banco, de alguma coisa. Você precisa que a pessoa que tá ali te atendendo goste de você, simpatize com você para que ela faça aquilo que você precisa que ela faça. Então, a gente querer agradar ao outro é algo saudável, é algo natural e algo que faz parte do nosso instinto de sobrevivência. O problema é que quando se torna um mecanismo de defesa que a gente usa para poder sentir que a gente é amado, para ser o nosso senso de valor está associado com essa necessidade de agradar os outros. E aí a gente passa por cima dos nossos valores, das coisas, de quem a gente é, da nossa identidade, em prol de simplesmente esse sentimento de pertencimento. E isso é um grande problema que a gente precisa vencer. Então, se você sente que as suas necessidades, elas não importam, que você passa por cima dos seus valores o tempo todo, ou então você tem dificuldade de ser você mesmo em determinadas situações, quem sabe você tem esse problema que você precisa ir tentar começar a resolver. Terapia ajuda muito, muito, muito. Eu acho que é uma das grandes questões para todas as pessoas que vão fazer terapia. Acho que todo mundo acaba tocando nessa tecla em algum momento da terapia, então é algo que eu recomendo muito, mas existem certas coisas que a gente pode fazer que são muito práticas no nosso dia a dia para começar a vencer isso e começar a se priorizar. E eu vejo que nós, como mães, eu recebo muitos comentários disso, assim, nossa, mas eu não tenho tempo pra mim, eu não consigo nem tomar banho, eu não consigo nem fazer isso, eu tô sempre por último, eu não consigo ter o olhar pra mim mesma. E essa é uma coisa muito comum, principalmente no início, nos primeiros anos de maternidade, né, onde a gente tá tão focado em aprender a ser mãe, aprender a fazer um ser humano sobreviver, que é algo muito difícil.
E a gente acaba, às vezes, virando o olhar tanto para o outro, para os filhos, para a família, para o marido, que a gente se esquece. Então é muito, muito comum mães falarem que não sabem mais quem elas são, que elas eram uma pessoa antes e agora elas não sabem mais. Elas estão perdidas nesse papel de mãe, que elas não conseguem se ver mais como mulher ou como trabalhadora, ou elas não conseguem mais enxergar esses papéis na vida porque elas estão tão imersas na maternidade que elas só conseguem ver o papel de mãe, e isso está associado com a identidade delas e elas não conseguem saber mais quem elas são. Por isso que é tão importante a gente separar momentos dentro da nossa realidade, dentro daquilo que é possível pra gente poder fazer algo só por si mesmo. Então, tem algum filme que você gosta, que é só você na sua casa que gosta, seu marido não gosta, seus filhos não gostam, mas é uma coisa que é do seu interesse. Separa um momento, põe as crianças pra dormir à noite, vai assistir esse filme, pega um domingo e fala pro marido, olha, agora, assim, hoje à tarde é com você, tá? Tchau. Combina com ele pra você poder tirar um momento pra você, pra fazer alguma coisa que você gosta. Sei lá, eu gosto de cozinhar, eu quero aprender a confeitar bolo, por exemplo, um caso meu. Separa 2 horas da sua semana pra você poder fazer algo que é por você. Isso pode ser na hora que as crianças estão dormindo, isso pode ser num domingo, no final de semana, onde talvez outras pessoas estejam disponíveis. E aí, se você tem rede de apoio, fica mais fácil, você pode pedir para alguém, pedir para os avós, pedir para alguém da sua família, dar uma assistência para que você possa ter esse momento, mas não encare isso como um luxo ou como algo que não é acessível. Faça isso acontecer dentro da realidade que você tem. Então, se você vai ter meia hora só, faça isso acontecer dentro da meia hora, mas não deixe de ter um tempo pra você, porque isso é muito mais do que simplesmente eu ir lá, sei lá, fazer a minha unha, ou ir lá assistir um filme, ou ir lá aprender a cozinhar, qualquer que seja a atividade. É muito mais do que isso. É você olhar pra você e dizer, eu importo, e eu cuido de mim, eu olho pra mim, e eu faço algo por mim. Eu não faço algo só pelos outros, eu faço algo por mim também. Isso é você se amar. Então é muito mais do que uma atividade que seja que você tá realizando. É você olhar pra você e dizer que você tem valor e que você vai se amar. Então toda vez que você sentir culpa, nos momentos em que você está priorizando você mesma, entenda que culpa vai fazer parte. E culpa é uma coisa boa. E a culpa é um sinal de que você está se libertando dessa necessidade de estar agradando os outros. Então encare isso como, sabe, um efeito colateral que é positivo pra você. Isso mostra que você está tomando uma atitude de ir atrás daquilo que é importante pra você. Então, essa é a forma que eu acho que mudou quando eu entendi isso, virou a chavinha pra mim, de poder sentir menos culpa, e quando a culpa, sim, ela aparece, eu entendo, eu aceito que ela é um bom sinal e não necessariamente uma coisa ruim. No fim das contas, o que eu quero dizer aqui é que a gente precisa buscar o equilíbrio, sabe? Não adianta você estar o tempo todo com essa necessidade de agradar os outros e aí você se esquece quem você é. E também não adianta você só pensar em você, porque aí você vai ser uma pessoa egoísta, e a gente tá aqui nesse mundo para poder servir aos outros. É tudo sobre uma questão de encontrar o equilíbrio que você precisa para a vida, dos momentos em que você vai se priorizar e dos momentos em que você também vai estar desconfortável e abrir mão daquilo que você quer em prol das pessoas que você serve, em prol das pessoas que você ama. Essa necessidade constante de querer agradar os outros o tempo todo, eu acho que ela começa com o fato de que muitas vezes a gente não se conhece, a gente não sabe exatamente quem a gente é, e é por isso que a gente precisa cada vez mais virar o olhar para si mesmo e entender quem a gente é no mundo, o que a gente realmente gosta, quando a gente tira todos esses papéis de mãe, de cristã, de sei lá, de esposa, de amiga, de trabalhadora. Põe tudo isso de lado e pensa exatamente quem é você, sabe? Se você estivesse escrevendo um livro ou um filme sobre a sua vida e você precisasse descrever o personagem que você é, quem é você de verdade? Como que você descreveria você? Porque eu acho que se a gente não conhece quem a gente é, se a gente não sabe a nossa identidade, é muito fácil você cair nessa armadilha de querer agradar os outros o tempo todo. Só que quando a gente tem muito firme a nossa identidade, quem a gente é, o que a gente quer da vida, aí a gente consegue estabelecer limites, a gente consegue se respeitar mais, porque primeiramente a gente sabe quem a gente é, a gente sabe o que a gente quer. Então se vem alguém que quer cruzar os seus limites, você não permite, porque você tá muito firmado nos seus objetivos, naquilo que você quer, em quem você é. Se eu puder dar algum conselho aqui pra você, busque se conhecer,
né, através da terapia, leia livros, pense, analise você, comece a observar mais quando você toma uma atitude, quando você age de certa forma, se questione, né, porque eu acho que essa é uma coisa que a gente precisa muito fazer o tempo todo, é se questionar. Por que eu agi assim? Por que eu não fiz assado? Ou por que eu tô me sentindo assim nesse momento? Começa a trazer esses questionamentos para sua vida, porque isso vai ajudar você a construir muito sólida a sua identidade e entender quem verdadeiramente você é e aquilo que você precisa mudar e para fazer a sua vida acontecer. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que eu possa ter contribuído de alguma forma para sua caminhada, para o seu crescimento. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like. Se esse vídeo foi relevante para você, você aprendeu algo com ele, por favor, deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber. E é isso, gente, pro vídeo de hoje. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Até sexta-feira.